Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre diversos temas, diversas questões aí que precisam ser faladas e novamente vamos, voltar a falar aí do tema da educação, né, principalmente no estado de São Paulo e também falar aí da luta dos professores, né, porque quem conhece educação, né, sabe, do estado de São Paulo sabe que todo início de ano tem problemas com a questão da atribuição, tem problemas aí com os professores aí chamado categoria O, né? Tem diversas questões fruto aí da precariedade do ensino. Enfim, tô aqui com o Flávio, né? Meu convidado aqui de hoje, professor aí da rede, que vai, né, debater com a gente sobre esses temas. Então, Flávio, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que acompanham o canal Mesa de Debates, né? Que muito provavelmente já tem um público cativo, né? Um público fiel aí, que acompanha as várias discussões. São discussões de um, um nível bastante avançado e de qualidade, né? Eu vou fazer uma apresentação breve, né, para dizer que atualmente a gente atua no estado de São Paulo e eu estou vinculado como professor eventual na diretoria Leste 3, daqui da cidade de São Paulo, e numa escola que fica bem no extremo leste, divisa com Itaquaquecetuba. Uma experiência bastante interessante, né? Falar que a gente atua numa escola assim no extremo leste. E eu acho que eu vou deixar para falar um pouquinho depois, né? Dessas considerações mais particulares. Mas atualmente eu sou advogado também, né? Eu atuo, tenho formação, pós-graduação em direito constitucional, tenho pós-graduação em direito civil e processual civil, atuo em vários ramos do direito, né, previdenciário, civil, criminal, administrativo, e a gente utiliza esses conhecimentos também na área da educação, né, atuar na educação foi uma surpresa sob vários aspectos, né? Então, eu tenho uma história no movimento sindical também, né? Eu tenho 58 anos, então eu tenho um bom tempo no movimento sindical já. Certo, né? E Flávio, né, começar aqui com a nossa conversa, né? Como que você está enxergando, né, mais essa dor de cabeça que o professor categoria O está enfrentando aí no início do ano? Então, Guilherme, esse problema dos professores, é, quem, quem tem quem acompanha por dentro tem uma visão bastante diferente de quem acompanha a vida dos professores por fora, né? Normalmente, é óbvio que o governo do estado ele faz uma propaganda e pinta a escola pública como sendo um paraíso muitas vezes, mas em verdade o que a gente encontra lá dentro muitas vezes é o inferno sob vários aspectos, né? Sob o aspecto da administração, sob o aspecto do aprendizado, sob o aspecto da perseguição, do assédio moral, né? O Estado de São Paulo ele tem se especializado
através dos anos, né, sob os governos de PSDB e esse governo do progressistas, com Tarcísio de Freitas, se especializando em ferramentas de controle, controle dos estudantes, controle dos professores, né? Você vê que tivemos o magistério e o funcionalismo, ele tem passado por algumas reformas previdenciária, administrativa. No ano de 2020 houve um grande enfrentamento, né, especialmente capitaneado pelo magistério, contra a reforma da Previdência, né, que elevou os índices de desconto da Previdência. Em 2023, nós tivemos a implementação de outra lei, produto de uma outra reforma do Dória, de 2022, né, que é a Lei 1374, que retirou vários direitos dos professores, dos funcionários, entre eles o abono de faltas, que era um instrumento, um instituto que, na verdade, ele tinha a finalidade de compensar os dias a mais que o funcionalismo trabalha por ano, né, aqueles dias 31, né, dos meses que nós temos durante o ano, e esse abono, eram 6 por ano, serviam para compensar esses dias trabalhados a mais por esse funcionalismo, né, por esses funcionários. E esse direito foi retirado. Isso quer dizer que esses funcionários continuam trabalhando a mais todos os anos, né, sem a devida compensação. Então, isso quer dizer que pode-se entender que o Estado ele enriquece ilicitamente às custas do trabalho de quem ele explora, né? E essa exploração ela tem uma razão de ser, né? Porque o Estado, embora ele seja, do ponto de vista da máquina coisa, né, e que é comandado por alguém, e esse comandado por alguém, ele tem interesses, né? E são os interesses de classe, né? E classe social, né? O Estado de São Paulo, há diversos anos, ele é comandado por uma classe social, né, que tem os seus interesses, né? É a classe patronal, a classe da burguesia, né? Essas relações de interesses, né, da burguesia, se explicam pelas relações tributárias, né? O direito tributário ele desvenda diversos segredos embutidos nas relações econômicas que existem entre Estado e sociedade, né? Não há nada que seja isento de interesses, né? Há ali por trás dos governantes, daqueles que administram as unidades federativas, o interesse de favorecer a sua própria classe, né, do ponto de vista econômico, da apropriação da riqueza que é produzida pelos trabalhadores, né, na relação não só de trabalho, mas de apropriação e controle das terras, na relação de apropriação e controle das águas, que nós temos visto isso, né, no cenário presente, né, controle das diversas companhias de água pelos estados, né, nós estamos presenciando no momento um engendramento de uma outra disputa, que é pelo controle da energia solar, né? Então, a pergunta que se faz é a quem pertence o Sol, a quem pertence a energia produzida pelo Sol, né? E da mesma forma, essa lógica é a lógica que responde por que a classe dominante ela tem interesse em controlar as águas, que tem interesse, ao final e ao cabo, do o controle econômico, mas também tem um controle militar sobre elas, né? Quando a gente fala de conjuntura nacional, né, na verdade, a gente se restringir à conjuntura nacional não explica o todo, né?
E se a gente for avaliar o que está acontecendo na Palestina, né, nós temos a devida noção do que pode ser, o que pode representar o controle das águas, né? As águas na Palestina têm representado o extermínio de um povo, né? Você controlar a água, você significa que militarmente você pode acabar com a existência de uma espécie humana, né? Você de um determinado povo, né? De origem étnica, e é o que está ocorrendo ali, e é algo que pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, né? O controle das águas, o controle do sol, o controle das terras, né? É algo que a burguesia exerce desde do princípio, né, da sua acumulação, e a educação, a gente vive uma guerra diária, né? A educação, ela faz parte desse interesse de controle da burguesia, né? Controlar a educação, controlar o conteúdo da educação é algo que pode parecer alguma coisa banal para quem não conhece a importância disso, mas a importância da educação, ela foi revelada e destacada por Gramsci já nos anos início do século XX, né? Nós temos a educação, ela despertou o interesse de muitos teóricos, de vários segmentos, né? E não é à toa que a direita, a extrema direita, ela despertou na última gestão do governo que saiu, né, um interesse especial, né, um ataque aos professores, um ataque à escola pública, um ataque ao melhor debate, né, de ideias, né, um ataque físico, né, a muitas ideias, a muitas escolas, né, foi o que nós vimos no decorrer do ano que passou, né, por grupos extremistas, né, isso não é alguma coisa aleatória, né, a discussão ela se superou, foi esquecida, né, mas é algo que precisa ser estudado, precisa ser registrado, precisa ser discutido, né, para que seja entendido por todos. É certo, você falou um negócio bastante interessante, deu, né, pano aí para manga para vários assuntos, né? Eu também fui professor aí da rede, né, estadual, né, professor categoria O. E uma coisa que me chamava a atenção, ô Flávio, era o material, né, dos alunos, principalmente o material da parte, né, de sociologia e filosofia, da quais eram as minhas matérias. Eu achava que aquele caderninho do aluno era de uma precariedade muito grande, né? Como que você, né, entrando nesse assunto aí que você coloca, como que você avalia, né, esse material, né, dos alunos num contexto, né, que essa precarização aprofundou, né, por conta da reforma do ensino médio? Bom, eu conheci materiais que foram editados de um nível interessante para o início da discussão com os alunos, né? Porque o material ele chega a apresentar, a fazer a apresentação das matrizes básicas, né, das ciências sociais, né, com Marx, com os demais teóricos das ciências sociais, né, mais vinculados à burguesia, inclusive.
Mas o que chamou a atenção no último período, né, é a tentativa de se precarizar ainda mais esse material que era disponibilizado, né, aos alunos. Porque se, por um lado, você tem um acesso inicial, básico, né, para fazer a apresentação da discussão com os alunos, né, em qualquer momento, né, seja no Fundamental 2, seja no ensino médio, né, você tinha essa possibilidade com a introdução do material digital, a tentativa e persistência, né, que existe em relação ao atual secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, né, que introduziu um material que foi denunciado com bastante veemência, né, por muitos setores escolares, né, das escolas, especialmente aqueles mais engajados, né, que denunciaram múltiplos erros no material escolar introduzido pela empresa interessada vinculada ao atual secretário de Educação, que chamava Multilaser, passou a se chamar Multi, né? O interesse ele é flagrantemente econômico, né? Ele não tem qualquer interesse de formação cultural, intelectual dos alunos, né? E muito menos de autonomia, né? Para formar uma autonomia, formar como muitos gostam de dizer, formar uma cidadania, né? Uma independência, né? Formar uma pessoa crítica, uma pessoa que possa fazer uma avaliação, né? Lendo um texto, seja de qual origem for, uma Folha de São Paulo, um Estado de São Paulo, o Globo, seja um outro jornal operário, né, de fazer uma leitura crítica, né, e estabelecendo formações a partir daquilo, né, daquela leitura. Esse material, além de trazer informações erradas, né, o material digital introduzido pelo secretário de Educação, além de trazer uma série de distorções deformidades da realidade, ele era um material também, do ponto de vista formativo, bastante precário, né? E, obviamente, que ele não tinha qualquer interesse educacional, ele tinha interesse de alimentar suas empresas, né? Favorecer as suas empresas, né? Que, embora ele tenha se desligado dela oficialmente, formalmente, mas vamos fazer algum comentário de bom senso. Alguém aqui acredita que Renato Feder deixou de ser ou de ser beneficiado, né, se a sua empresa for a beneficiada numa concorrência pública? Alguém tem alguém acredita numa condição dessa? É óbvio que não, né? Todas as relações que permeiam a administração pública, né, elas têm ali, em algum momento, uma relação de interesse econômico, né? Os grupos que participam das licitações, das concorrências públicas, né, eles objetivam exclusivamente esse fim, né? E a escola pública tem sido, em verdade, vítima da ação desses grupos econômicos, né? Quando a gente avalia o processo de transformação, controle, né, das cozinhas escolares,
do serviço de limpeza escolar, né, já há muito tempo, né, em contratos formados já na gestão do PSDB, e agora em continuidade, né, na gestão Tarcísio de Freitas. É óbvio que há uma série de interesses econômicos que permeiam ali. Veja que aqui na Zona Leste, perto da minha casa, há uma escola, né, que tinha, da Leste 3, né, tinham 3 cozinheiras, funcionárias públicas concursadas, que realizavam o serviço de cozinha. Eles tinham, em média, de 10 a 30 anos de experiência ali. Mas com a introdução pelo governo do Estado, pela Secretaria da Educação, de um contrato de terceirização da cozinha, essas cozinheiras foram retiradas de lá de dentro das funções delas e foram transformadas em inspetoras de aluno, né? É óbvio que uma pessoa dessa vai ficar completamente deslocada, né? Que não vai exercer adequadamente essa função, porque ela não foi, ela não se preparou para isso, ela não prestou concurso para isso, né? Além de uma violência extremamente grande que você pratica com o funcionário, né, ao praticar um desvio de função nessa mudança, você coloca, você emprega uma violência descomunal. Além, para quê? Para você introduzir, para você concluir um processo de exploração, de transferência de riqueza, de valor, né, que é e um valor público, né, de verba pública, para a iniciativa privada, né? Você vai fazendo naquela relação de transferência de riqueza. Essa é um exemplo concreto, né, de como fazer isso, né? Transferir a riqueza, o dinheiro do Estado, dos cofres do Estado, para os cofres privados, né? E com extrema violência, né? Contra os trabalhadores, contra a comunidade escolar, que obviamente deveria ser tratada melhor, né? E no caso da limpeza também, você tem uma mesma situação já há mais tempo, né? Você tem ali trabalhadores com uma concentração de carga de trabalho extremamente elevada, né, com a saúde precária, né, tendo que exercer um serviço que antes era exercido por profissionais do próprio Estado, né, que faziam essa limpeza, né, e você tem aí, com a terceirização, uma precarização do trabalho e uma redução salarial. Alguém aqui acredita que um funcionário do Estado, recebendo seja qual valor for, mesmo em final de carreira, ele receba mais do que o valor que uma empresa terceirizada recebe do Estado? Né? Alguém acredita nisso? Né? Não, essa relação não existe, a matemática não bate, né? Não fecha. Né? A propaganda que se faz, muitas vezes, é que a qualidade melhora, e a qualidade não melhora, a qualidade do serviço piora. Né? Os valores pagos a essas empresas é um valor muito maior que o Estado acaba pagando do que o valor que se paga aos funcionários que são ali nomeados por concurso público. Né? De fato, o que se faz aí é uma política de exploração dos trabalhadores com transferência de riqueza, né, controlada pelo Estado para a mão dos grupos privados.
né? Essa é a lógica, é a lógica do enriquecimento, é a lógica do liberalismo econômico. Veja você que contradição, né? O liberalismo econômico que prega o Estado mínimo como forma de prestar um melhor serviço à sociedade, né? Ele é o agente que explora essa condição do Estado. Ele vira o suga-sangue, né? É ele que suga o Estado, né? Em benefício de si próprio, né? Os agentes do capital, os agentes que defendem o liberalismo econômico, né? São eles que extraem toda a riqueza que é transferida, que é concentrada no Estado. Isso é inadmissível, né? Não é compreensível do ponto de vista da lógica, da razoabilidade, mas é explicável, né? Nesse aspecto. Vou parar um pouquinho, saber se você quer. Certo. E Flávio, e nessa conversa toda, né, você falou que é professor eventual, né? Como que anda a situação do professor eventual, né, na rede pública aí do estado? Então, o professor eventual, ele tem um contrato precário, né? De vínculo temporário e, na verdade, ainda mais precário porque é esporádico, né? Ele não, algumas escolas chamam o professor eventual no dia que tem uma necessidade, né? Às vezes com um certo tempo para planejamento, né? Dias antes, e tem situações que as escolas optam por chamarem os professores eventuais todos os dias, pedem para eles ficarem à disposição lá, porque elas não têm, na cidade de São Paulo, por exemplo, tem uma certa dificuldade de um professor faltou no dia e aí ligar correndo para alguém ir lá substituir esse professor para dar aula, né, já na primeira aula. Então isso já não funcionaria muito bem na cidade de São Paulo por causa das distâncias, né, por causa do trânsito. Então, para que o professor eventual esteja lá para suprir a necessidade, muitas vezes ele fica ali de prontidão, né? Tem a situação que é muito mais conhecida, muito mais divulgada, que é do professor categoria O, né? Esse professor categoria O, ele teve um problema bastante grande agora na virada do ano, né, com os seus contratos, né? Os professores de 2018, 2019, 2020, eles tiveram rompidos os seus contratos por força de lei, por força da disposição da administração também, né, em não renovar esses contratos, porque quando a administração ela tem interesse, ela move montanhas, né? Então ela move inclusive os próprios deputados que ela comanda ali na Assembleia Legislativa, né? Então eles modificam leis, assim como em alguns casos quando há necessidade, né, ou há um interesse, eles modificam a própria Constituição, né? Foi o caso na, na reforma previdenciária, né, que o Estado moveu e comprou diversos deputados ali para implementar a seu plano, seu intento sob o comando ali de Paulo Guedes. No caso paulista, o governador Dória, na reforma administrativa previdenciária, né, que fez em 2020, também utilizou dos mesmos artifícios, né, controlando os seus deputados na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Então, quando o poder
ele tem interesse, ele faz qualquer coisa. No caso dos professores contratados, temporários, né, categoria O, essa disposição não ocorreu nesse momento, né? Inclusive, o Estado de São Paulo está dando calote, né, no dinheiro do 13º salário, né, e das férias desses professores, que ainda não receberam esse valor. É alguma coisa que, para conhecer, você precisa estar por dentro de fato, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Imaginar que o próprio Estado de São Paulo, né, a unidade federativa do Estado de São Paulo, que tem a sua obrigação constitucional de respeitar as leis e as constituições, ele é um dos maiores violadores, né, das leis e da Constituição, né? Isso é demonstrado em fatos, é demonstrado em processos judiciais, né? Essa relação que existe de vínculo precário, temporário com os professores, né, é prevista pela Lei 1093 de 2009. Né? Essa lei é que estabelece alguns critérios rigorosos, inclusive, né, sobre a, a disciplina de contratação desses professores. Então, é uma situação que prevê a condição de uma emergência, né, para a contratação dessa mão de obra, mas que, no entanto, a gente conhece casos de professores que estão sendo contratados dessa forma emergencial, né, há mais de 10 anos, há 15 anos, nessa rotina de findar o contrato e renova no ano seguinte, findar o contrato, renova no ano seguinte. Para que o Estado faz isso, né? Ele faz isso para não realizar concurso público, né? E o Estado de São Paulo, né, numa ação movida pelo Procurador-Geral de Justiça, ele foi condenado ao final e ao cabo por uma ação direta de inconstitucionalidade em condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? E com base, discutindo os critérios dessa Lei 1093. Essa discussão, quando bateu lá no STF, o Estado de São Paulo se beneficiou de uma suspensão deferida pelo ministro Toffoli, né? E aí o que fez o Estado de São Paulo? Ele modificou os termos dos artigos que estavam discutidos na Lei 1093 para que essa ação perdesse o objeto, né? Quer dizer, na verdade, o que o Estado de São Paulo fez? Ele fraudou o processo, né? Essa é uma forma de você criar artifícios para você driblar as próprias decisões judiciais, né? Os professores do Estado de São Paulo, eles vivem numa precarização que se arrasta há anos, em verdade, por falta de efetividade da justiça brasileira, né? O poder judiciário brasileiro, ele peca, né, pela sua falta de efetividade na defesa dos interesses dos trabalhadores, né? Isso aconteceu, e digo mais, né, não só o Poder Judiciário brasileiro ele peca nesse aspecto, né, na hora que é a defesa dos interesses dos interesses dos trabalhadores, como ele se coloca como algoz em muitos casos, né? A gente tem exemplos no caso do Rio de Janeiro, né, quando os professores, os trabalhadores da educação do Rio de Janeiro fizeram uma greve muito significativa, né, de 45 dias ali no Rio de Janeiro, né, 45, 50 dias, não me recordo exatamente, mas que essa greve ela findou por primeiro, uma pressão extremamente grande que
pelas direções, pela administração da SEDUC do Rio de Janeiro, que fazia, né? E, por outro lado, com o auxílio do próprio Poder Judiciário, que impôs multa milionária ao sindicato, né, dos professores do Rio de Janeiro, e multa individual também aos professores, né? Então, a burguesia ela tem uma influência bastante grande na estrutura de poder, né? Então, e ela utiliza essa influência da estrutura de poder nesse aspecto, porque tem momentos que os poderes, embora eles sejam independentes, né, eles são mais harmônicos do que que alguém gostaria que fosse, né? Porque tem momentos que eles impõem os interesses de quem tem o poder econômico e não do conjunto da sociedade. Então, porque se a gente for pensar em para que serve o Estado? O Estado, a existência dele é algo que finda em si mesmo. O Estado é para a sua própria manutenção. O interesse do Estado é o interesse de si próprio. Por que existe o Estado? Né? O Estado ele está ali não é para o bem-estar de sua população, né? A gente questionando em princípio, pela lógica, só se justifica a existência do próprio Estado se for por o bem-estar de suas populações e não o contrário, né? O interesse público, né, secundário é o do Estado, né, da máquina pública, mas o interesse público primário é o interesse de suas populações, né? Então, em função dela, né, que existe o Estado. E quando uma categoria profissional entra em greve, né, a gente vê muitos profissionais da imprensa aí criticando a greve sob o argumento que essa greve de determinada categoria está prejudicando o conjunto da população, como se aquela categoria em greve não fizesse parte do conjunto da população e estivesse reivindicando naquele momento as suas necessidades, né? Então, por aí a gente começa a perceber qual é o objetivo de quem dirige essa nossa sociedade, dividir a sociedade em vários segmentos, né? Em vários tipos de segmentos, né? Em categorias profissionais, dentro da educação no estado de São Paulo, né? Essa divisão de categorias de efetivos, né? Categoria A, de contratados estáveis, né? Categoria F, os contratados categoria O, os contratados categoria V, eventual, né? Então, essa é a política da divisão que tem como objetivo principal o enfraquecimento, né, dos trabalhadores no momento que eles têm a necessidade, né? A sociedade ela é planejada nesse aspecto, né, da divisão, do seu enfraquecimento para o seu controle, mas o seu controle em benefício da classe dominante, né, de quem está no poder. Esse é o grande mote da burguesia para dominar, né, continuar dominando séculos a séculos, né, nas suas políticas de controle, inclusive de sindicatos, né, de trabalhadores, eu digo. Falando em sindicato, né, você já tocou aí na próxima pergunta, né? Como que você avalia a atuação da POSP nesse último período? Então, você sabe que eu já falei isso para
a minha companheira, por exemplo, que é militante também do, do Sindicato dos Professores, né, da PUESP, eu dizia para ela que quando eu estava fora, eu tinha uma sensação bastante diferente de, de hoje, que quando eu milito, né, no Sindicato dos Professores, né, na PUESP, que eu sou sindicalizado. Porque eu tinha uma visão de que a PUESP era um sindicato extremamente combativo. Vendo de fora, eu tinha essa impressão. Mas aí eu comecei a militar e eu comecei a perceber que a PUESP, a sua direção, ela promove, digo, a sua direção majoritária, né? Ela promove um engodo permanente, né, junto à categoria. A direção majoritária da PUESP é uma direção vinculada especialmente à CUT, né? E os seus setores seguem as políticas firmadas pela Central Única dos Trabalhadores. Eu vou te falar que nos anos 80, quando eu comecei a militar, eu comecei a militar no movimento sindical quase que no início da formação da CUT, né, no mesmo ano da formação da CUT. Né, e nós participamos dos preparativos da primeira greve geral, né, no dia 21 de julho, me parece, de 1983. Depois teve uma segunda preparação para o dia 25 de outubro do mesmo ano, 1983, né, que essa não acabou não acontecendo, mas foram iniciativas bastante produtivas, interessantes, embora não tenha tido o fervor, né, ou a consistência de uma grande greve geral histórica, mas foram os preparativos para um movimento sindical que estava ali nascendo, né, em efervescência, até porque esse tipo de movimentação foi o que deu muita motivação para vários outros grupos sindicais no Brasil inteiro, né, de oposições sindicais que se formaram no Brasil inteiro, né, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais, no Nordeste, vários sindicatos de bancários. Eu fui bancário, era bancário nessa época, né, 1983, foram tomados daquelas direções que a gente concebia como pelegas, né, ou burocratizadas, né, o sindicato dos bancários do Rio de Janeiro, né, ele foi tomado nesse afã, nesse ímpeto de mobilização de várias categorias profissionais, né, o sindicato dos metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem, foi nessa época. A gente pode contar um número muito expressivo de direções sindicais que surgiram e que ascenderam como direções sindicais de seus sindicatos através das oposições sindicais por impulso desse movimento que houve em torno da Central Única dos Trabalhadores. Nessa época, participavam as correntes da articulação, mas participavam também várias outras correntes de esquerda, que hoje, obviamente, não estão mais nem no PT e, em muitos casos, nem no PSOL. Mas eram as correntes mais combativas que impulsionavam o movimento dos trabalhadores no sentido de sua emancipação. Né? Só que isso foi superado. Né? Essas direções sindicais
alinhadas ainda hoje à CUT, né, elas se burocratizaram e elas cumprem o papel de pelegos, né, cumprem o papel, quando muito, de burocracias, né, que servem para controlar a mobilização e a organização dos trabalhadores. Né? Os trabalhadores, no geral, né, eles aparecem, se desenvolvem, criam sua consciência de classe na própria luta. E é por ocasião dessas lutas, né, que surgem outros grandes movimentos, né, que os trabalhadores têm os seus impulsos para participar nas escolhas de seus partidos políticos, né, e que se envolvem mais com a política e desenvolvem a consciência de independência de classe. Né. Hoje a gente vê que há um trabalho muito forte por parte dessas burocracias, né, no discurso da conciliação de classes, que é o interesse do governo federal, do governo Lula, especialmente, né, que busca uma política de aproximação com amplos setores da burguesia, inclusive a extrema-direita. A gente viu aí, essa semana mesmo, uma aproximação bastante simbólica, né, do governo federal, do Lula, com o Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo. Né, o que interessa a esse governo federal, governo do PT, é a governabilidade deles, né, no interesse partidário. E essa discussão de exploração, né, dos trabalhadores, né, é algo que não faz mais parte, né, do rol de interesses de Lula, de José Dirceu, de outros líderes importantes, né, que surgiram nas décadas dos anos 80, dos anos 70. Né? Essas pessoas estão completamente integradas à classe dominante e representam os interesses da classe dominante. Aliás, eu diria que representam melhor o interesse da classe dominante que o próprio Bolsonaro. Né? O governo bolsonarista era um governo que causava muita desconfiança, mesmo dentre a classe dominante, né, a burguesia. Né, porque era um governo truculento, era um governo com perfil nazifascista, autoritário, né, o mesmo perfil de Netanyahu em Israel. Né, esses são perfis que não inspiram confiança nem mesmo à própria burguesia, né, porque há momentos em que esses próprios interesses se chocam do ponto de vista das liberdades democráticas, né, mas não do ponto de vista das liberdades econômicas, que esse é o ponto que atinge diretamente os trabalhadores, né, porque se você quiser outras liberdades, como, por exemplo, a liberdade de poder escolher se nas próximas férias você vai passar o mês de janeiro em Paris, em Tóquio, em Nova York, né? Obviamente que você precisa de ter liberdade econômica para isso. Né? Então, é essa discussão que se faz no interesse dos trabalhadores. Né? Nós teremos liberdade econômica com o governo Bolsonaro, com Paulo Guedes? Certamente não. Né? Nós teremos essa liberdade econômica com o governo Lula? Eu posso afirmar que também não.
né? Também não por quê? Porque é só olhar no entorno do Lula, né? É só olhar quem está no entorno do governo Lula, para você ter a convicção de que a, os trabalhadores não serão beneficiados, né, do ponto de vista do atendimento do nível salarial que é importante e essencial para a condição de vida de qualquer família, né? Basta você olhar qual é o nível, qual é o valor do salário mínimo calculado pelo Diese, né? Esse valor está em R$ 6.200, não tenho certeza agora, não olhei, mas certamente que não é R$ 1.412, né? Então, esses valores estão muito longe, né, um do outro. A realidade de um é muito distante da realidade do outro, né? Então, para que nós façamos justiça social, né, nós só conseguiríamos fazer com um governo realmente comprometido com a classe trabalhadora, né? Nós não conseguiremos fazer a emancipação da classe trabalhadora com um governo alinhado ao empresariado. Quando você se mistura com os empresários, quando você faz aliança com a classe dominante, é ela que manda, não são os trabalhadores. Se você faz concessões, né, só você vai fazer concessões enquanto trabalhadores. Os empresários, eles não fazem concessões. Para tirar alguma coisa dos empresários, você tem que arrancar. É com luta que se conquista algum direito social. Foi com luta que foi conquistada a consolidação das leis do trabalho. E é por falta de luta que a consolidação do trabalho foi relativizada ao longo do tempo, especialmente na reforma trabalhista de Temer, né? É por falta de luta, né? Eu diria que é muito mais de que não por falta de disposição dos trabalhadores, mas por falta de compromisso das direções sindicais. Eu diria que repetir aqui algumas lideranças que eu tenho admiração, dizendo que a crise da luta dos trabalhadores, né, é a crise da traição das direções sindicais. E, especialmente por causa dessas traições, é que os trabalhadores estão sendo esmagados, né, dentro dos seus locais de trabalho, e não é diferente com os professores. Veja você que a direção da APUESP, no final do ano, em dezembro de 2023, né, com a aprovação de uma lei complementar número 1396 de 2023, ela alardeou aquilo como uma vitória da APUESP, né? Vamos fazer uma distinção aqui. Quando eu falo APUESP, nesse caso, eu estou criticando a direção, eu não estou criticando a entidade que é de todos nós. Eu estou criticando a direção pelega, né, que traz trabalhadores. Então, ela alardeou que essa aprovação dessa lei, com relação que diz respeito às APDs, atividades pedagógicas diversificadas, né, que, por lei, elas deveriam ser cumpridas no local de trabalho, dentro da escola, e isso vem causando, né, muito transtorno, doenças mesmo nos profissionais, porque eles não têm sequer condição, né, de realização dessas atividades pedagógicas diversificadas dentro da sala de aulas, porque sequer as escolas têm computadores para todos eles trabalharem. Então, muitos profissionais tinham que permanecer ali, presos na escola, sem sequer conseguir entrar na atividade que é online.
Ou seja, ou faltava equipamento ou faltava a própria internet para esse professor trabalhar. E ele era obrigado a ficar longe da família dele e na escola sem fazer nada. Né? E isso é uma verdadeira tortura para todos eles. Né? E eles dependiam disso. Dependiam disso porque se eles não fizessem isso, primeiro, eles perdem o contrato e, segundo, eles não ganham o valor pela hora trabalhada. Né? Então, e agora, com a mudança da lei, o sindicato, a direção estadual da PUESP, dizia que foi uma vitória porque a lei, o caput, dizia que essas atividades poderiam ser realizadas em local de livre escolha. Né? Isso não é verdade. Por quê? Porque o parágrafo 2º desse mesmo artigo, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 1396, diz que quem decide se a escola tiver uma necessidade, a unidade escolar pode decidir que o professor cumpra dentro da escola. Então, qual o sentido de uma diretoria de sindicato propagar uma notícia dessa, né, dizendo que foi uma vitória dos trabalhadores? Né? Sabe, você percebe como isso se aproxima um pouco, né, fazendo uma analogia daquela propaganda nazista, das propagandas de guerra que se faz, vendendo uma mentira 1000 vezes para que ela se torne uma verdade? É essa prática sindical que a gente tem. Então, por isso, essa direção que nós temos, ela faz parte desse contexto, desse todo que está aí para prender, né, travar a luta sindical, né, em favor dos interesses patronais. Né? E que papel que é esse? É o papel do pelego. Você percebe isso? Então, ela faz um jogo de cena em relação a uma série de questões, mas, na prática, ela atrai os trabalhadores. E eu tenho muitos vídeos, né, que demonstram isso, né, nas palavras dos próprios dirigentes. Né? Na frente dos trabalhadores, eles usam a máquina compressora que eles têm para calar, muitas vezes, a oposição que se encontra presente ali. Né? Mas eu penso que ninguém engana todo mundo o tempo todo. Então, eu acho que, ao final e ao cabo, os trabalhadores vão se organizar de forma suficiente para remover e atropelar essas direções sindicais que cumprem esse papel de atrelamento, de travamento da luta, de imobilismo, né? Que eles chamam a unidade, mas a unidade que eles chamam é a unidade pelo imobilismo. Né? E isso nós não queremos. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Flávio, né? Gostei aí bastante aí da sua conversa, achei que contribuiu aí bastante aí para o debate sobre educação e passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Bom, eu acho que eu vou aproveitar esse espaço aqui para chamar todos os professores e profissionais da educação, agentes de organização escolar, secretários de organização escolar, secretários funcionários da cozinha, professores, o QAE, o QSE, o magistério, chamar a todos para a luta, dizendo que não há diferença entre nós. Né? Se há divisão, não fomos nós que fizemos. Né? Quem tem interesse na divisão é o governo, que é atrelado ao patronato, né? À burguesia. Eles fizeram esse planejamento para que nos visse divididos e enfraquecidos. E nós temos que inverter essa lógica. Por isso eu chamo a todos, especialmente agora, né, para as manifestações e a plenária do dia 24, próximo, 24 de fevereiro, né, que está sendo planejada pela
organização unificada pela Oposição Unificada Combativa, né, e que antecipando a assembleia chamada pelo sindicato para o dia 3, né, porque a luta está sendo agora, as necessidades estão sendo agora. O sindicato está protelando a luta, né, e o que nós temos que fazer é responder às necessidades agora já. As necessidades estão ocorrendo aqui, né, as necessidades de luta. O que os trabalhadores precisam é de um norte, de uma direção, né? E nós estamos chamando todos eles para unificarem e fazerem o debate, especialmente nos grupos de WhatsApp que nós participamos, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado, Guilherme, né, por esse espaço, pela iniciativa que você tem de proporcionar aí que as pessoas possam levar as suas mensagens, né, para os outros trabalhadores, né, tem uma função primordial mesa de debates nesse aspecto, né, e meus parabéns a você. Então é isso aí, mais uma vez aqui agradecendo ao Flávio, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Lembrando aqui sempre de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates, título um pouco, e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente os nossos vídeos, segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder contribuir aí com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!